Você que tem dúvidas de como cuidar da sua rosa do deserto? Então preste atenção nas dicas para cultivar a planta em vasos dentro de casa. Lorena Dias mostra pra gente na reportagem. Oi, Lorena, conta pra gente. Isso mesmo, Casemiro. Hoje eu estou aqui em um horto, em meio às plantas e ao lado dessa que é uma das queridas do momento, a rosa do deserto. E é essa beleza aqui que tem conquistado muita gente, essa beleza exótica. Mas eu sei que o pessoal de casa ainda não sabe assim tão bem cuidar dela. Será? Eu que não entendo muito do assunto, é claro, busco a ajuda de quem entende. Virgínia está aqui ao meu lado. Já trabalha há quanto tempo com plantas, Virgínia? Bastante tempo, mais de 20 anos fácil. E tem muita curiosidade. Essa é uma planta muito procurada aqui no horto? É uma planta muito procurada, é uma planta que está muito em voga, muito na moda. Tem a curiosidade de que ela não é da família das rosas, né? Não, a rosa do deserto, na verdade, é uma variedade de suculenta. E por isso mesmo ela tem algumas características de principalmente não gostar muito de água. A rosa do deserto ela é muito sensível a excesso ou falta d'água. Sim. E acaba isso gerando algumas dificuldades para quem cultiva a rosa do deserto. Agora, pelo nome deserto, a gente já imagina que ela talvez não goste tanto de água, mas goste muito de sol. Muito sol e pouca água. Perfeito. E agora a gente vai colocar a mão na massa, ou melhor, a mão na terra, né? Para mostrar como é que a gente vai cuidar da melhor forma possível da nossa rosa do deserto. Agora a gente já está aqui com tudo organizado e Virgínia vai me ensinar o primeiro passo, que seria uma poda, é isso? Na verdade, o que a gente vai mostrar? Essa planta, ela tá com um calo muito longo e com o caudex, que é essa parte aqui de baixo, pequeno. Então, nós vamos fazer um trabalho nela para que ela abra mais brotos aqui em cima e aumente esse caudex. Para isso, é necessário uma poda. Tá, ok. Que eu vou saber fazer... Vai sim. Vamos lá. Pega uma tesoura boa, amolada, tá? Seria isso aqui. Isso. Essa é uma tesoura de poda, Tá. tá? Você vai segurar ela aqui e vai cortar com esse lado apoiado aqui, em preferência algum grau de ângulo, diagonal, Tá. ok? Pode cortar aqui embaixo, já tem um brotinho aqui, você deixa o brotinho. Então a gente vai se basear na altura desse brotinho aqui. Isso, inclina ele. Peraí, inclina assim. Isso. Aí tem que cortar de uma vez. E corta de uma vez. Vamos lá se eu vou saber. Isso. Cortei. Pronto. É um corte bem limpo, bem, não teve nenhuma ferida, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar nela um pouquinho de canela em pó. Olha. Ok? E por que você aplica a canela? A canela, ela é cicatrizante e ela vai restringir o acesso de fungos ao corte. Vai evitar que pegue um fungo aqui enquanto ele está aberto. Ele vai ajudar a cicatrizar e esterilizar um pouco essa ferida que a gente acabou de abrir. Ao longo do tempo, elas vão brotar novos olhinhos aqui em volta e ela vai chegar num ponto parecido com esse aqui. Então, olha só, você estava me falando que existe essa possibilidade, né, dela ficar mais comprida, assim como a gente está vendo. Aquela ali, inclusive, né, tá mais longa. Mas o nosso objetivo era deixar ela com o caule, né? Esse caudex. O caudex mais grosso, que é inclusive a característica da rosa do deserto, né? Exatamente. Ter essa parte mais grossa. Então, eu fiquei até preocupada, gente, porque parece tão grande, né? E a gente ter cortado, mas não há problema algum. você me disse, inclusive, que dá pra usar essa parte aqui. Você pode, inclusive, pegar essa parte Sim. e podar ela em pedaços aqui. Com licença. Então, vamos lá pegar essa curva aqui, podar ela aqui. E aí nós vamos cauterizar os cortes todos, certo? Colocando a canela. Colocando a canela, que vai proteger ela de um fungo, de um ataque de um fungo e ajudar a cicatrizar. Mais um pouquinho do lado de cá. Pronto. Esses pedaços, eles podem ir para uma terra e virar novas plantas, ok? Entendi. Tem uma dica que algumas pessoas fazem, que eu acredito que funcione, que é o seguinte: ao invés de plantar imediatamente essa planta, esse caudex, esse pedaço, você vai deixar secar de um dia para o outro. Desidratar um pouco ela de um dia para o outro, para só no dia seguinte você aplicar na terra. Entendi. Para ajudar essa cicatrização, ok? Entendi. Mas a gente não vai fazer isso hoje, né? Ok, a gente vai deixar secar, mas aí eu já tô aqui impressionada, porque aí você já teria a possibilidade de dar essa aqui de presente para uma pessoa, essa para outra e essa para outra. Ou seja, já dá para ter 3 vasos aqui. Muitas possibilidades, já fica essa dica aí para você. E aí a gente
vai tirar aqui agora, porque a gente vai mostrar agora qual etapa, Virgínia. Então, nós vamos fazer o transplante de uma rosa do deserto, Tá. do vasinho que ela vem do produtor, para um vaso que a gente achou bonito para botar na nossa casa. Que a gente escolheu esse vaso aqui. Escolhemos esse vaso raso, Tá. ok? Porque esse vaso vai favorecer a formação do caudex e vai dar uma estética melhor para a planta. Não é impossível usar um vaso tradicional. Você também pode, só que daí precisa um trabalho de poda melhor para o caudex ficar mais bonito. E aqui o caudex já fica mais tendendo a engordar um pouquinho. É isso. Essa é uma pergunta interessante, assim, né? Isso mostrar pra vocês de casa, porque eu acho que a gente vê muito a rosa do deserto nesse bacias, tipo de exato. bacia, né? Mas você tá trazendo outras possibilidades aqui pra gente. Esse vaso mesmo, esse primeiro, é enorme, né? E possibilita que ela cresça bastante também. Exatamente. Então são muitas possibilidades, tem esse que é mais alto, tem do lado de cá também, né, aquele que é mais alto, mas de modo geral a estética que usa é essa da bacia, né, do vaso mais aberto. É uma questão mais estética. Tá. E aí você precisa de um trabalho maior na poda para ela ficar com esse caudex mais gordinho assim. Entendi. E aí a poda é sempre sendo feita dessa forma, Virgínia, ou com relação às Pronto. folhinhas? Não, você pode podar dessa forma. Eu poderia, por exemplo, deixa eu pegar essa aqui. Eu poderia, por exemplo, cortar ela toda aqui embaixo. Não deixar nenhuma única folha. Sim. Não necessariamente ela vai morrer. Entendi. Ok? Quanto mais poda ela sofrer aqui embaixo, mais ela vai brotar, vai duplicar, triplicar e ficar mais cheia como aquela. E qual o principal erro que as pessoas cometem na hora de podar uma rosa do deserto? Eu acho que é pena, basicamente. Que é a pena que eu ia ter, né? As pessoas têm pena, então em vez de cortar aqui embaixo para ela encher, ela vai cortar aqui em cima e acaba dando uma poda que não é adequada. Pode cortar mais baixo, que ela vai ficar mais bonita. Usando a dica da canela, que vai fazer muita diferença, e aí vai estar tudo certo. Existem outros cauterizantes, sim. Você pode usar bicarbonato, você pode usar uma farinha, mas a canela ela já tem uma propriedade de bactericida, então Sim. acaba unindo duas coisas. Ela seca a ferida e protege. Ok. E qual dessas a gente vai replantar? Vamos pegar essa aqui que tá mais bonitona aqui. Pronto. Então, Antes da gente replantar ela, vamos preparar aqui um substrato. ok. O substrato, na verdade, é todo o solo que vai na planta. Ok, que é esse aqui, Pronto. né? O Nós substrato. não vamos usar uma terra pura, por quê? Porque uma terra pura, ela não vem com tantos nutrientes quanto são necessários. E às vezes a terra é de um solo que é menos irrigado, ou que é mais poroso, ou que acumula mais água. Então a gente quer preparar um substrato que seja adequado para a rosa do deserto. Que vai drenar a água na medida certa para ela não ficar nem úmida, nem seca. Ok. Esse substrato Sim. que a gente vai usar aqui, ele já tem bastante matéria orgânica e já é um substrato bem solto. Tá. Mas a gente ainda vai agregar coisas a ele para ficar mais legal ainda para o deserto, Tá, ok? ok. E agora mais uma curiosidade, por que a gente não tá fazendo já nesse vaso vamos lá. e sim nessa bacia de plástico? Poderíamos fazer direto no vaso. Tá. Porém, você colocar na bacia, você vai agregar coisas e aí você vai ter como misturar e ela vai ficar mais homogênea. Entendi. Você põe aqui, às vezes não mistura corretamente, então fica menos homogêneo o substrato. O ideal é que ele fique bem homogêneo para poder a planta toda usufruir, todas as raízes se expandirem da melhor forma possível. Ok, então vamos começar com a pazinha aqui. Então, vamos lá, você já pode colocar uma quantidade de substrato aí, deixa eu te ajudar. Colocar a quantidade aqui. Nós vamos agregar casca de arroz carbonizado, que é esse aqui. Isso aqui é o substrato da produção do arroz que a gente consome, certo? É um subproduto, é a casquinha dele torrada. Isso aqui vai ajudar na drenagem. Com o tempo ele vai se decompor, vai virar adubo e vai regular um pouco o pH da terra por conta do carvão, certo? Então você vai colocar, é indiferente a quantidade, ele não faz mal para a planta de forma alguma, então você pode pôr uma quantidade aí para misturar. Nós vamos usar também aqui perlita. O que é Vamos lá. perlita? Perlita é um mineral, Tá. certo? Ela é extraída da sílica, tá? E o que a perlita faz? A perlita, ela parece um isoporzinho, pega um pra você ver. Ah, é mesmo. Ela parece um floquinho de isopor e ela vai fazer a terra ficar mais aerada e com a drenagem melhor. A terra mais aerada
possibilita que as raízes também respirem, Tá. não só a planta. Então, o objetivo aqui é permitir que a terra fique mais solta, mais aerada. Vermiculita. Vermiculita também é um mineral, certo? E também vai ajudar na drenagem. Tá. Ok? Além disso, o vermiculita também evita um pouco a aproximação de fungos. Então nós vamos colocar farinha de osso, que é um adubo. Esse aqui é adubo. Esse já é mais isso aqui pesado. Isso aqui é um farelo de ossos mesmo. Então, normalmente abatedouros e tal, ele é torrado e esfarelado. É um adubo muito bom e o que ele faz? Ele regula a função hormonal da planta e facilita a criação de flores e frutos. No nosso caso, flores. Mas quando uma planta de frutos, é a mesma coisa. Agora, então, além da rosa do deserto, geralmente você usa esse Para material, qualquer planta de flor ou fruto. todas elas. Isso. E ele tem uma coisa que assim, ele não tem restrição de quantidade. Então, para uma pessoa que é leiga, é facinho de usar, porque dificilmente você vai ter um problema na planta por causa de excesso dele. Ou seja, não tem problema se pesou a mão e a planta acabar sendo prejudicada, não, né? Não acontece não. Então, ó, agora esse é mais pesado, ao contrário dos outros. O rei da adubação, que é o NPK. NPK é nitrogênio, fósforo e potássio. São os 3 elementos químicos que fazem a planta crescer, desenvolver raiz, produzir flores, produzir frutos e tal. Esse aqui já precisa mais cuidado, porque esse aqui o que acontece? Esses grãos aqui, eles não diluem muito rápido. Então, se você põe demais e fica próximo do caldex ou de alguma raiz, pode acontecer de queimar a planta, ok? Vai usar o osmocote. O osmocote o que é? É um adubo de liberação controlada. Então, ó, ele aqui tem vários grãozinhos dentro. Você pode Tô pegar. vendo, pode pegar? E pode pegar uma quantidade assim? Esse daí, ele vai ser liberado gradativamente no substrato, na planta, e vai manter ela com uma adubação por mais tempo, Tá, ok. certo? Então, lembrando que é como se fosse um remédio quase, que a gente não pode exagerar, uma suplementação, Não né? pode. O que acontece? A gente pode usar sempre doses controladas, como uma suplementação, como você falou, ou pode, caso haja uma necessidade, usar uma quantidade maior como um remédio, Sim. certo? Em qualquer caso, o excesso é ruim, certo? Por isso que a gente está colocando. Ó, podem observar que aqui na nossa bacia, né, na nossa receita, nessa mistura, tem uma quantidade maior do substrato, né, que é essa terra fortalecida, vamos dizer assim, e os outros ingredientes, né, entre aspas, eles estão numa quantidade menor. Entre eles, o que está na quantidade menor é esse último, como é o nome, Virgínia? É um fertilizante de cotas. Ele é um osmocote. Tá, ok. Esse aí, toma cuidado, não vai exagerar. Agora já é hora de mexer nossa receita. Vamos misturar nosso bolo aí. Vamos misturar nosso bolo. Já é hora de colocar no vaso, eu vou colocar aqui do lado. Sim. Esse vaso, ele é uma cerâmica de vitrificada, tá? E ele vem com o furo começado, porém ele não está furado. Finalizado, Então a gente entendi. precisa abrir esse furo. Tá. Agora, ó, o furo tá aberto. Agora nós estamos com ele para fazer a drenagem. Sim. Antes da gente colocar o substrato, a gente vai melhorar ainda essa drenagem, fazendo Tá. uma camada que vai filtrar essa terra. É agora que entra as pedrinhas? Como que é? Na verdade, nós não vamos usar pedrinhas, nós vamos usar argila expandida. A argila expandida é muito levinha. Tá, deixa eu sentir aqui. Nossa, muito leve. Isso aqui é usado na estonagem de calça jeans. Nossa. Na lavagem da calça jeans, as fábricas batem ela em tanques para estonar isso aqui. Então, por isso que a palavra é estonar. Ele é como se fosse uma pedra mesmo. Ele é duro como uma pedra, mas é bem levinha. É bem leve. Também é muito usado para fazer laje de construções, pelo fato de ser um volume grande e ser leve. Sim. Vamos fazer uma camadinha aqui no fundo. Vai fazendo a camadinha. Isso.
Lembrando, Virgínia, para o pessoal de casa, que esse furinho que a gente fez é por onde vai sair a água depois, né? Água, exatamente. Então a pessoa tem que saber também onde vai colocar esse vaso para não ficar tudo molhado, né? Assim, tem que botar uma proteção embaixo. O que acontece? É muito comum a pessoa fazer a drenagem e tudo e colocar, sei lá, em cima de uma mesa na sala. Exato. O ideal é que você retire o vaso do lugar onde ele está, molhe a planta, deixe escorrer e volte. Entendi. Nós vamos Ok. colocar uma camada de tecido, no caso, manta de bidim, que é esse material aqui. Tá. Ele vai fazer a filtragem dessa terra. Por que eu uso ele? Porque eu não quero que o substrato, conforme for ficando encharcado, ele vai acontecer, ele vai tomar esses espaços aqui se eu não botar a manta. Então a manta vai realmente filtrar a água que vai aí dentro. Entendi. Então você precisa cortar um pouco mais. Vamos tá grande. cortar. Então tá, e agora, qual a próxima etapa? Agora nós vamos botar a nossa plantinha aqui, ó, na Já é o momento dela? posição que a gente quer colocar. Tá. Você vai pegar ela, Já tiro ela daqui de dentro? leva o vasinho pra cima do outro, pra se desmanchar, já tá em cima do outro. E aí eu já posso ir colocando, vou trazer aqui pra trás, espera aí, pra facilitar o pessoal de casa visualizar. E aí a gente pode ir colocando, né, ao Pode redor. colocar à vontade. Pronto, vamos colocando pra deixar ela mais alimentada. Dá pra ver a diferença, né, até da cor do substrato que tava antes pra esse que a gente tá colocando agora. E aí, uma preocupação também que muita gente tem é tipo assim, essa terra que a gente tá botando tá seca, vou colocar mais água. A gente, E vai, aí? a gente vai molhar ela quando acabar de arrumar. Ah, e só aí quando ela- acabar, isso, né? Quando ela já estiver toda arrumadinha, a gente molha ela. Então aqui vai Vamos lá. acontecer Ah, mais uma poda, aqui, né? Vamos fazer uma podinha aqui nessas raízes que estão pra fora, pra ela ficar bem bonita. Tá. Já é o meu momento de fazer? Eu tô sentindo ela meio soltinha, isso tem problema? Não tem problema, Tá. com o tempo ela vai criar as raízes e vai se sustentar sozinha. No momento em que nós fizemos um substrato bem drenado, Sim. esse substrato é que vai controlar a água que eu pus. Então você pode molhar ela bastante, que a água vai toda embora. Já posso ir colocando? Pode molhar. Pois é, já vamos colocando aqui. Sem pena, apesar de ter que tomar um cuidado, né? Você costuma receber aqui, Virgínia, rosa do deserto, assim, o pessoal pedindo socorro, pedindo para ajudar a salvar a rosa? Ou geralmente é o que acontece, assim, com relação à rosa do deserto? É muito comum as pessoas virem tirar dúvidas, mas não é exatamente o nosso foco aqui. Sim. A gente trabalha aqui com a venda. É igual, às vezes, uma receita, né, Virgínia? Que a gente vê que tá faltando, precisa de um pouco mais de sal, um pouquinho mais de farinha, e aí a gente vai colocando. E aqui a gente vai soltando, né, essas partes. Isso aqui já tá bom. E aqui já foi, né? Foi só uma camadinha mesmo. Mesmo pra gente E aí eu molho novamente? Não precisa. Você já Porque a parte de molhou, baixo já tá molhada, a né? água já provavelmente já tá saindo. Olha aqui, ó. só, Já tá drenando aqui. E agora nós vamos colocar as pedrinhas para decorar, que são essas bonitinhas aqui. Pronto, e esse é o resultado final do nosso trabalho, Tá né? pronta. Essa planta aqui vai ser uma planta que vai ficar feliz. Esse período de inverno, é preciso tomar mais cuidado com relação à rosa do deserto? Vamos lá. Se ela estiver num ambiente aberto, que vai chover mais, e tiver feito uma drenagem bem feita, ela não vai sentir. Tá. Muito pelo contrário, ela vai gostar, porque vai estar sempre úmida. A gente tem períodos de sol como hoje, no meio do inverno, não tem problema. Se ela estiver dentro de casa, como a evaporação vai ser menor, porque nós vamos estar com o ar mais úmido, Sim. aí você pode diminuir a frequência da molhação um pouquinho. Sempre é bom sentir a planta. Tá, Põe a mão aqui, abre a terra, põe a mão um pouquinho, sentiu, tá úmida, não molho hoje, ok. ok? Tá sequinha, molha um pouquinho.
Isso aí não tem muito mistério, é mais mesmo no toque mesmo. Geralmente, assim, quantas vezes por semana nesse período? Se ela ficar dentro de casa, pode molhar 2 vezes por semana, Tá. com um substrato com a drenagem boa, Tá. ok? Se você vê que o substrato está muito compacto, aí pode molhar menos. Tá. Certo? E com relação a vento, porque esse período também o vento começa a ficar mais forte, né? O vento é inimigo das plantas em geral, porque o que acontece é que ele desgasta muito as folhas, acaba produzindo muitas feridas nas folhas e acaba que a planta consome muita energia para se proteger daquilo, entendeu? Entendi. Então, se você pode deixar num lugar com menos vento, é melhor. Normalmente, as pessoas têm uma sacada, não é difícil, andar alto, a ventania é grande, não tem muito o que fazer. Tem que tentar esconder ela de alguma forma para diminuir esse vento nela. Pois é, tomando todos os cuidados, eu tenho certeza que sua rosa do deserto vai ficar lindíssima. Todo mundo que chegar na sua casa vai admirar. Virgínia, muito obrigada por todas as dicas que você deu. Eu fui bem assim nesse momento do plantio? Perfeito, aí já pode vir trabalhar aqui com a gente. Ah, então pronto, eu gosto assim. Muito obrigada. Obrigada. E Casemiro, é com você aí do estúdio. Eu espero que você tenha gostado das dicas de hoje. Obrigada.